Você já perguntou para o seu cliente por que ele só quer te pagar o valor que ele quer te pagar? Pergunte. Se você não tem certeza, não fica tentando adivinhar o que o outro acha. Pergunte. Por quê? Aí eu vou te dar outro exemplo que aconteceu comigo. Eu já tive clientes, tá? Que não podiam me pagar mais porque não podia. Olha, eu não tenho essa verba para te pagar. Se eu pudesse, eu te pagaria, mas eu só tenho tanto. Tá? Vou dar um exemplo que aconteceu em 2009. Naquela época, as pessoas que faziam esse trabalho, elas ganhavam 3 mil reais o dia de trabalho, o que era super justo, porque o trabalho era cansativo. Mas esse valor era um valor muito fora dos padrões daquele momento. Eu não era conhecida, e apesar de eu conseguir fazer o mesmo trabalho que aquelas pessoas, que eram 2 rapazes, faziam, eles já eram muito conhecidos e ninguém me conhecia. Então o que eu fazia? Eles não iam me pagar 3 mil reais, porque não me conheciam, e sequer sabiam se o meu trabalho ia dar resultado, porque o meu sistema de vendas, que é a ação de impacto, não era conhecida nas empresas. E quando eu comecei a divulgar o meu trabalho, eu não fui nas empresas que eu fui através desses rapazes, eu fui abrir novas empresas. Logo, eu sabia o valor do trabalho, meu cliente não. O que eu fazia com o meu cliente? Eu falava assim, ó, o meu dia de trabalho é 1.000 reais. Porque afinal eu trabalhava sozinha, os rapazes trabalhavam em 2 e já eram muito conhecidos. Eu trabalhava sozinha e ninguém me conhecia. Então 1.000 reais para começar a negociação estava bom. Mas eu sabia que o cliente não ia naquele momento me pagar 1.000 reais sem conhecer o meu trabalho. Então eu fazia 2 coisas dependendo do cliente. Para alguns clientes, eu ia na loja, fazia reunião e fazia um anúncio demonstrativo. Normalmente, quando eu fazia o anúncio demonstrativo, com um anúncio, o cara batia a meta do dia dele. Aí ele ficava louco, porque imagina que o cara demorava, vamos pegar um exemplo, né? A loja vendia por dia 10 mil reais. Um dia de semana comum. E num sábado, o cara vendia 100 mil num sábado bom de virada de mês. Aí eu chegava lá num dia da semana, num dia bem parado, e falava, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma demonstração do meu trabalho. Fazia reunião com o cara, fazia uma demonstração e ia embora. Só com a minha demonstração, o cara vendia 100 mil. E aí o cara ficava louco. Como que ela conseguiu, em meia hora, fazer um anúncio que vendeu mais do que no meu melhor sábado do mês? E hoje é um dia de semana, é uma terça, é uma quinta. Aquilo deixava o cara intrigado. A partir dali, o cara ficava atrás de mim desesperadamente. Só que, às vezes, o cara não tinha ainda conseguido levantar uma verba de 1.000 reais. Então, o que eu fazia com ele? Eu não posso passar o dia na tua loja por 1.000 reais, mas eu vou fazer 3 horas na tua loja e você me paga à vista, na minha mão, 250 reais. Por quê? Eu não precisava emitir nota, eu não precisava pagar imposto, eu não ia ficar o dia inteiro, então eu fazia uma coisa rápida. E aí eu conseguia fazer 2 lojas por dia, muitas vezes. Então eu ganhava 500 reais num dia, fazendo 2 empresas num horário reduzido. Percebe a questão? O cara não vê valor no teu trabalho ou realmente ele não tem. Indiferente de uma coisa ou de outra, é uma maneira de você virar o jogo e trabalhar. Porque se aquele cliente não tiver o dinheiro, ele pode buscar o recurso. E se aquele cliente não vê valor em você, ele não vai te pagar mais mesmo. Então, para que você vai perder tempo com ele? Eu tenho uma filosofia de trabalho minha que eu aplico no meu trabalho. Não é só eu que tenho que dar resultado para o meu cliente. O meu cliente também precisa dar resultado para mim. O fato do cliente me pagar não quer dizer que eu vou fazer tudo o que ele quer. Se ele não for um cliente alinhado comigo, eu prefiro não atender ele. Como assim? Uma vez eu estava numa loja, isso já aconteceu muitas vezes, tá? Mas uma vez eu estava numa loja e o gerente dessa loja falou para mim assim, eu quero que você anuncie isso daqui nesse valor. Só que a maneira que ele queria que eu anunciasse não era íntegro.
Isso é uma coisa minha. Eu não vou fazer um anúncio mentiroso, não íntegro, mesmo por dinheiro. E aí eu falei para ele, eu não vou falar dessa forma. Ele falou, vai, porque eu tô te pagando. Aí eu peguei o microfone e falei, então anuncie você. Porque eu não vou anunciar desta forma, eu não vou enganar os clientes. Porque é a minha integridade que está em jogo. Porque quem é a pessoa de autoridade naquele momento? O locutor. Tá? Então, são coisas que eu utilizei e que funcionou para mim. E uma dica que você pode pegar desse livro, que é a questão do ouvir, é primeiro, ouça o seu cliente. Entenda por que, que ele não está vendo valor no seu trabalho. Será que ele não tem dinheiro? Será que ele não confia em você? Será que ele não acredita? Porque também se o teu cliente ele tem crenças limitantes sobre venda e trabalho, não perca tempo trabalhando para ele, vai trabalhar para outro. Há um tempo atrás eu atendia um cliente que eu gosto muito dele, mas ele não queria fazer a parte dele. Ele acreditava que o fato dele me pagar era suficiente para que ele tivesse resultado. E um dia eu tive uma conversa muito sincera com ele. E eu falei, não funciona assim. Gente, ele me pagava bem, mas eu preferi não continuar trabalhando com ele. E eu não fiquei com raiva dele, nem ele ficou com raiva de mim. Mas eu não fiz a menor questão de continuar o contrato com ele, porque eu percebi que ele não via valor no meu trabalho. Só que eu sabia que o meu trabalho dava certo, porque se dava certo para mim, por que que não estava dando certo para ele? Porque eu sabia que ele não fazia a parte dele. E tudo bem se ele não quer fazer a parte dele, mas não é interessante para mim atender um cliente assim, porque eu vou entrar num nível de desgaste emocional que não vale a pena. Tem um monte de cliente bacana que vai valorizar você e que precisa do seu trabalho. Não perca seu tempo com clientes que não reconhecem o seu valor. Agora, abra sua mente caso você também precise mudar a sua forma de trabalhar, porque também acontece isso. Eu já tive cliente que fez críticas duras comigo. Inclusive, esse mesmo cliente que eu não quis continuar, uma época ele fez uma crítica bem pesada sobre mim, e eu não só acatei, eu corrigi e agradeci muito ele por ele ter falado. Eu lembro que no dia que ele me fez a crítica, ele ficou tão preocupado. Ele falou, Norris, eu não quero que você fique com raiva de mim. Eu falei, não, muito pelo contrário. Eu agradeço o fato de você estar me mostrando isso daqui que eu estou fazendo, que não está legal, porque eu quero corrigir com você. Tanto é que ele continuou comigo, ele não cancelou o contrato por isso, foram por outros motivos. Mas o que importa é você entender o seguinte, você também não é perfeito. Pergunte para o seu cliente o que está descontente. E nesse livro existem essas perguntas. Como você fazer essas perguntas, que é uma dica bem interessante, que eu acho que vale a pena. Existem 2 tipos de perguntas que eu explico muito quando eu vou dar treinamento de vendas, que são as perguntas abertas e fechadas. Então, quando o seu cliente não vê valor em você, você pode perguntar para ele, o que você acha do meu trabalho? Jamais pergunte, você gostou do meu trabalho? Porque se você pergunta para o cliente, você gostou do meu trabalho? Às vezes ele não vai ter coragem de dizer não. Quando você faz uma pergunta fechada, ela só tem 2 opções, sim e não. Então, ou você vai induzir ele a dizer sim, e pode não ser sincero, ou você vai induzir ele a dizer não, e aí você perde a oportunidade de conversar com ele. Então, quando você fizer o trabalho, você pode perguntar. Não pergunte, você gostou do meu trabalho? Pergunte o seguinte, o que você achou do meu trabalho? Quando você pergunta o que achou do meu trabalho, você dá a oportunidade do seu cliente falar. Pode ser que ele diga assim, olha, eu gostei muito do teu trabalho, mas eu não tenho condição de te pagar o que você está me pedindo. Você pode dizer, não tem problema. Quando você estiver numa condição melhor, você me procura. Eu não posso te atender hoje, mas talvez lá na frente eu consiga te atender. Gente, isso é super íntegro. Eu já tive clientes que falaram para mim assim, um dia eu vou ter condição de pagar para você trabalhar aqui comigo. É que eu não posso agora. Não tem problema. Então isso é muito importante, você começar a conversar com o seu cliente. Depois que ele disse o que ele achou do seu trabalho, vamos dizer que ele fale que não pode pagar o que você quer. Pergunte por quê. Por que que você não pode pagar esse valor? Pode ser que ele diga para você porque eu não tenho dinheiro agora, pode ser que ele diga para você porque eu não tenho autorização, mas tudo é a percepção dele.